que, assim como todos os clubes do futebol brasileiro, não tem partida para disputar essa semana, a não ser Botafogo e Atlético Paranaense no final de semana, jogo atrasado. Mas é data FIFA e o Flamengo só volta a campo no dia 1º de abril contra o Bragantino. Até lá, como será a programação do Flamengo de treino? Folgas? Treinamento? A gente vai contar para vocês. E, rapaz, o Zico abriu a boca sobre o Neymar, hein? Quero ver agora alguém criticar o Zico. Quero ver o Neymar fazer videozinho criticando o Zico. Quero ver. Ó, sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo já sabe quem vai enfrentar na 5ª fase da competição. E tem também Alexandro. Você já sabe, o jogador sofreu uma lesão muscular no jogo de ontem, domingo, contra o Corinthians, cortado da seleção brasileira. Vai ficar quanto tempo fora? Foi grave? Foi leve? E eu vou trazer para vocês aqui o histórico de lesões do Alexandro desde quando ele chegou ao Flamengo. O histórico é longo. É assim, chama atenção. Inclusive, esse é um dos motivos de muita gente pedir a não renovação de Alexandro, e a gente vai trazer também o que pensa o Flamengo sobre essa renovação de contrato. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação. E também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E lá, galera, programação do Flamengo para essa semana de data FIFA. Treino, jogo, enfim, jogo-treino. Antes, ó, Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram convocados para a seleção uruguaia, tá? Os 3 jogadores do Flamengo foram chamados para a seleção celeste. O Vinha também foi chamado, tô vendo aqui. O Vinha ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao River Plate, não está sendo muito utilizado. Talvez o tempo esteja mostrando que, de fato, a avaliação do Felipe Luiz, da comissão técnica do Felipe Luiz e da diretoria, não utilizar tanto o Vinha e negociar o Vinha, ficar com o Ayrton Lucas, tenha sido certo por conta da parte física, tá? Mas vamos lá, galera. Programação do Flamengo para essa semana. Folga hoje, segunda-feira. Folga terça-feira. O elenco se reapresenta à tarde. Treino previsto para 4 horas da tarde. Quinta, treino 10 horas da manhã. Sexta, 10 horas da manhã. E domingo, 10 horas da manhã. Ou seja, no sábado eles vão folgar também, porque não está aqui na agenda, pelo menos divulgado pelo Flamengo. Então, quarta treino, quinta treino, sexta treino, sábado folga, domingo treino. Então, essa é a programação para essa semana. Galera, o Zico falando sobre o Neymar. O Zico está participando de um evento aqui no Rio de Janeiro e ele foi questionado sobre o Neymar e falou: enquanto ele não entender que esse talento ele tinha que dedicar mais ao profissional e não a outras coisas, para que estivesse sempre bem fisicamente. Hoje em dia, se o Neymar não tiver liberdade dentro de campo, ele não vai tocar na bola. E é isso, gente. Estamos a 80 dias da Copa do Mundo. Gente, falar do Neymar na Copa do Mundo é um devaneio. E por que eu sempre estou falando isso aqui? Porque eu, de verdade, eu não consigo entender quem pede o Neymar na Copa do Mundo. O Neymar não consegue resolver no Brasil. Como que ele vai resolver contra os melhores jogadores do mundo, gente? Um jogo de altíssimo nível. Uma Copa do Mundo que será diferente. Uma partida a mais, vai ter a questão da logística, ficar se locomovendo para lá e para cá, 3 países, então não dá para pensar no Neymar. Inclusive o Zico novamente certeiro, eu dificilmente discordo do Zico, não me lembro de ter discordado do Zico, e novamente estou eu concordando com o Rei Galinho. Ó, galera, Matheus Cunha, lembra dele? Goleiro do Flamengo, que já foi do Flamengo, hoje é titular lá no Cruzeiro, e rapaz, mandou uma letrinha pro Leonardo Jardim. Com todo respeito, vou ser sincero, a gente tem que esquecer o Leonardo Jardim. O Jardim passou, a gente tem que limpar essa página. Foi um ano muito bom para o Cruzeiro, mas com todo respeito, não ganhou nada. Isso fala muito mais do Cruzeiro do que do Leonardo Jardim, né, Matheus Cunha? Inclusive, ele chegou ao Flamengo ganhando título, já na sua estreia, campeão carioca. Mas ele só comandou um jogo. Matheus Cunha, você já comemorou tantos títulos com a camisa do Flamengo, sem ao menos entrar em campo. Então, ele pode sim comemorar esse título, disputando apenas um jogo na beira do gramado. Por falar nisso, Matheus Cunha, você não só comemorou o título de um Flamengo sem entrar em campo, lembra os tempos de Vene Casagrande na escola, que tirava 10 no trabalho sem ao menos ter participado no trabalho, mas você atrapalhou a vida do Flamengo em 2023, quando para mim, pelo menos na minha concepção, foi o principal culpado na eliminação da Libertadores, na ocasião para o Olímpia, ao tomar aqueles gols patéticos, porque é assim que eu classifico aqueles gols sofridos por você. Então, Matheus Cunha, se preocupa mais em evoluir seu futebol, que eu repito, longe de merecer a titularidade de um time que pensa em disputar títulos como é o Cruzeiro atualmente.
Já falei para alguns colegas que torcem para o Cruzeiro, vou repetir. Enquanto o Matheus Cunha for titular no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai ganhar nada, porque ele é um goleiro muito abaixo para o nível de Série A, ainda mais para ser titular. Por falar em Série A, o Flamengo terá um confronto na 5ª fase da Copa do Brasil com o clube da Série A. É o Vitória. Inclusive, muita gente vai falar assim, fácil. Calma, gente. A parada para o Flamengo não é tão simples assim, embora o Flamengo e Vitória, eles terão 2 jogos, né? Eu acho que aí facilita a vida para o Flamengo, mas o Vitória, sob o comando do Jair Ventura, faz um trabalho, digamos assim, de respeito. Dificilmente toma gols, inclusive é o clube da Série A que que está a mais partidas sem tomar gol, 9. Então, assim, tem que respeitar o Vitória. Confronto difícil. O Palmeiras pegou uma mata aí também, o Vasco pegou o Juventude, enfim. A gente vai falando sobre a Copa do Brasil, os confrontos vão ser só lá em abril, então tem muito tempo para falar sobre isso. Agora a gente vai falar do Alexandro, que infelizmente sofreu mais uma lesão muscular, tá? Com a camisa do Flamengo. É um jogador de altíssimo nível, jogador de Copa do Mundo, para mim, bem fisicamente, vai ser o titular na lateral esquerda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas a dúvida é, ele vai estar bem fisicamente? Porque é um jogador que, de fato, se machuca muito. O histórico dele é esse. Inclusive, na última Copa do Mundo, ele sofreu com lesão. Não conseguiu performar bem por conta de lesão. E desde quando ele chegou ao Flamengo em 2024, ele sofreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a 8ª lesão muscular, tá? Lesão muscular. Vou recordar para vocês. Em outubro de 2024, lesão na coxa, ficou 14 dias fora. Outubro de 2024, problemas musculares, 13 dias fora. Novembro de 2024, lesão na panturrilha, 6 dias fora. Fevereiro de 2025, lesão na coxa, 27 dias fora. Abril de 2025, lesão na coxa, 17 dias fora. Julho de 2025, lesão na coxa, 18 dias fora. Agosto de 2025, lesão na panturrilha, 26 dias fora. E agora em março de 2026, lesão na coxa, vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados. Eu lamento, repito, para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, pelo menos é a minha visão, joga muito. Gente, ver o Alexandro jogar é assim, é gostoso, é prazeroso. Você vê que ele não chama atenção, sempre posturado, ajuda na parte defensiva, ajuda na parte ofensiva, altíssimo nível. Mas, fisicamente falando, ele tem esses problemas. Esses problemas, inclusive, fazem com que a diretoria não tenha tanta pressa para tentar resolver a questão da renovação de contrato do Alexandro. Ele tem contrato até dezembro. O próprio representante do atleta espera pós-Copa do Mundo para ver o que o Alexandro vai desejar para a vida dele. Há quem diga nos bastidores que o Alexandro quer jogar em um futebol que tenha calendário mais, digamos, tranquilo, porque de fato o futebol brasileiro te exige demais. Tanto é que aí o Alexandro ele acaba pagando com juros por conta da idade avançada. E o Flamengo não tem pressa para resolver isso. Tem um jogador até dezembro. Eu vou ser muito sincero, não renovaria, tá? Estou apaixonado pelo futebol do Alexandro, mas eu acho que até dezembro tá ok. Mas o Flamengo tem que contratar um jogador para ser titular, porque o Ayrton Lucas não me convence. Já cansei de tentar defender o Ayrton Lucas, mas não me convence. Inclusive, ele está sempre na cena do crime. No jogo contra o Corinthians, ele correu um sério risco de pôr tudo a perder, porque se o árbitro fosse rigoroso, tal como foi rigoroso na expulsão do Everton Araújo, poderia ter dado pênalti para o Corinthians no lance do Ayrton Lucas com o André. Então, assim, eu contrataria um lateral esquerdo e não renovaria com o Alexandro. Pelo menos é a minha visão, não sou dono da verdade, é apenas o que eu penso. Porém, quero saber o que você pensa, concorda comigo, discorda, pode comentar à vontade, tamo junto e fui! Arrascaeta 2026. Pois é. Eu acho que, e aí? Eu acho que tá pesando... Tá abaixo mesmo? Eu acho que, para começo de conversa, é chato repetir, mas eu acho que a parte física tá pesando de novo. Eu acho que o que não pesou no ano passado, e por conta disso, ele teve a melhor temporada da vida dele em qualquer clube, não só no Flamengo, mas em qualquer outra ocasião que eu tenha visto. Inclusive, o 2025 do Arrascaeta, para mim, é uma coisa que no meu tempo de vida, eu tenho quase 30 anos de idade, mas no meu tempo de vida eu nunca tinha visto. Ou, tecnicamente, alguém fazer o que o Arrascaeta fez em 2025. Eu nunca tinha visto. Você não viu o Breno Lopes 2020? Eu não vi quem? Breno Lopes 2020. Pois é, tá vendo? Não, no Flamengo. No Flamengo, Também, cara, no Flamengo não. Vai lá, vai. No Flamengo, de fato, eu não tinha visto. Mas a cara que o João fez agora foi...
Não, mas assim, eu acho que o que tá pesando agora pro fim de temporada do Flamengo de 2025, que foi muito pesado, de terminar o ano quase no Natal, assim como o Corinthians também, né? Porque a Copa do Brasil acabou até depois do Mundial, do Intercontinental, que o Flamengo perdeu pro PSG. Aquela reta final de campeonato de Libertadores, de Brasileiro, Mundial, pesou muito pro elenco inteiro do Flamengo e pesou muito mais para um cara que já tem mais de 30 anos de idade, que é o Arrascaeta. E acho que a preparação talvez não tenha sido a melhor, e aí isso tá refletindo no campo. Mas você eu sabe acho que ele foi poupado, ele foi um jogador um pouco privilegiado no início da temporada. Então, no ano passado foi mais. Esse ano, como teve a pressão de se classificar no estadual, acabou jogando um pouquinho mais. Sim. Mas entre os jogadores ali, ele era o que mais era segurado. E o Leonardo Jardim tá dosando ele. Tem um comentário aqui agora, que é interessante pra gente debater. Do José Copedê. O Arrascaeta piorou depois da chegada do Paquetá. É uma questão de mudança de tática. Você acha que tem a ver ou... Pode ser que tenha a ver. Pode ser que tenha a ver. Mas não tirou a Arrascaeta do centro. O Paquetá que foi pra direita. O Paquetá que foi pra direita, porque primeiro que existe uma espécie de trauma de mexer na posição do Arrascaeta no Flamengo. Mas é justo. Não, eu acho totalmente legítimo, porque ele é o camisa 10, ele tem que estar no centro do campo. Só que na minha visão, Ricardo Santiago, acho que o Paquetá também rende muito bem, talvez mais do que em qualquer outra posição ali. Aí teria que e o mudar Paquetá chegou num contexto, gente, ele é mais novo, ele estava na Premier League, ele estava num time europeu que tem uma preparação física diferente. A contratação mais cara da história. É a contratação mais cara do continente. Eu acho que no momento o Paquetá precisa ser esse camisa 10 que o Arrascaeta não está conseguindo ser. Isso não significa que em nenhum momento eles vão poder jogar juntos. Eu acho que dá, mas... Então a sua solução é o quê? Tirar o Arrascaeta? Eu acho que a minha solução de curtíssimo prazo é dar uma segurada na minutagem do Arrascaeta para ele se preparar mais. Mas eu acho também que é uma faca de dois gumes, porque eu sei, e todo mundo sabe, que o Arrascaeta melhora com o tempo em campo. Tá. Ele é um cara que ganha ritmo, assim como 100% dos jogadores, ganha ritmo jogando. É receita de bolo. Eu acho o cara, quanto mais em campo ele tá, quanto mais ele toca na bola, quanto mais ele interage com o jogo, mais ele ganha ritmo e mais ele se prepara. Você acha que a Copa do Mundo tem algum peso? Porque tem jogador, às vezes, que tá no ano de Copa, tem medo de se machucar. Se poupando pra Copa? Cara... Flaco tá se poupando bastante. Aí é diferente. Olha, eu acho que não. É diferente, sabe por quê? Porque o Arrascaeta, ele vai pra Copa. Eu acho que não. O Flaco tem que jogar o que ele nunca jogou na vida, o que ele tá fazendo. Eu acho que não, sabe? A comparação é mais com o Memphis do que com o Flaco. O Memphis não precisa. A última comparação é 4 anos atrás, 2022. O Arrascaeta teve uma temporada muito boa em 2022 com o Dorival, antes da Copa do Mundo, que foi em dezembro. Hoje ele é mais consolidado, né? Sim, com certeza. Mas ele teve uma reta final de temporada com o Dorival muito boa. Pós-Copa? Não, pré-Copa. A Copa foi em dezembro. Foi no final do ano. Foi em dezembro. É verdade. Ali eu não enxerguei em nenhum momento que ele estava se segurando, tirando o pé pra Pensando na Copa. Pensando no Uruguai na Copa do Mundo. Inclusive, ele fez uma Copa do Mundo muito boa. Né? Ele não jogou o primeiro jogo, entrou no segundo tempo no segundo, fez 2 gols da vitória do Uruguai no último jogo. Não sei se vocês se lembram daquele jogo Uruguai e Gana. Uruguai e Gana. Ele fez uma Copa boa, o Uruguai foi eliminado na primeira fase, mas enfim, o que ele podia fazer, ele fez e entregou muito bem. Inclusive, foi muito questionado na época a decisão de manter ele no banco do treinador da seleção do Uruguai na época. Eu acho que não foi o caso, e eu acho que não está sendo agora. Eu não acho que ele está se segurando, eu acho que ele está pesando a parte física mesmo. Que ele era reserva pro De La Cruz jogar, não era? Exato, E hoje o De La Cruz não joga, não come na mesma mesa do... Tá todo mundo 4 anos mais velho, né? Tá todo mundo, enfim, isso pesa também na perna. Eu sinto uma mudança de postura visando a comissão técnica, eu acho, de relacionamento. O Felipe Luiz, ele bateu muito na tecla do Arrascaeta participar sem a bola e dar protagonismo pro Arrascaeta. E ele tinha uma relação com o Arrascaeta, né? Eu acho que foi um convencimento mais fácil. Esse time do Leonardo Jardim, o Leonardo Jardim gosta de um time mais direto, né? Sim. Um time que não negocia tanto posse de bola, que decida mais rápido as jogadas a partir do momento que ganha posse de bola, tudo. Eu tenho a sensação que ele ainda não comprou tanta ideia, que ele não foi tão convencido, que ele não entrou no rolo, que ele precisa ser conversado, assim, entendeu? Eu também acho. Eu acho que precisa conversar. Só que assim, o Flamengo do Leonardo Jardim tem 5 partidas, deixa eu contar, 2, 4, 3, 9, 10 gols marcados e 1 sofrido. O primeiro gol do Leonardo do Flamengo do Léo Jardim foi do Yuri Alberto ontem, o primeiro gol sofrido.
Flamengo começou Cruzeiro, muito bem. Botafogo, Foi Remo. Fluminense na final do Carioca, 0-0. Cruzeiro, Botafogo, Remo. E agora? Eu acho que Corinthians, o começo de... não é o Rossi? Exato, tá vendo? O começo de passagem do Leonardo Jardim no Flamengo é muito bom e eu acho que o meio-campo do Flamengo está começando a ser encontrado. Talvez nesse momento sem o Arrascaeta. Eu acho que o Paquetá pode ser esse cara a curto prazo. Instagram do E eu acho que ESPN, assim, Ricardo se o- Santiago. Arrascaeta tem que ser reserva se- do Mengão. Mas eu acho que se o caso, nesse exato momento, é de fazer o meio-campo do Flamengo funcionar melhor com o Paquetá e deixar o Arrascaeta um tempinho de molho, esquentando o banco, ele precisa entender. Ele precisa entender que o Leonardo Jardim vai fazer o time funcionar. E aí não necessariamente vai ser pra ele, vai ser pra alguém, vai ser pro Pedro, pro fulano de tal. Assim como o próprio Felipe Luiz escanteou o Pedro em alguns momentos e o time continuou É uma funcionando. situação nova, né? Porque o Flamengo, por muito tempo, só tem o Arrascaeta, só Era tem o o único que não Arrascaeta. tinha reserva. Agora tem Paquetá e Carrascal ainda, né? Então Vamos falar das polêmicas pra gente matar esse Corinthians e Flamengo. Olha lá, Arrascaeta precisa ficar um tempinho no banco. Olha lá, Santi, Boa. se prepara, Santi, vambora. Cara, esse diretor é muito bom, né, cara? Começando. Salve, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal do Brené Fla, informações do Mengão para te manter sempre muito atualizado. Agora aquele pedido sempre importante, pessoal, salve com o like aí, pessoal, isso ajuda demais nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, comenta aqui no espaço aqui embaixo, deixando a sua opinião sobre qualquer tema, qualquer trecho do vídeo, fechou? Estamos aí em momentos muito chatos, né? Que é a parada da data FIFA, mas dá para sentar e organizar mais o elenco, que vem numa boa sequência, né? Mas dá para melhorar muita coisa. Dá para o técnico Leonardo Jardim infiltrar mais ainda o seu estilo de jogo dentro do Flamengo. Um treinador que eu acho um baita treinador, fez um trabalho excelente ali no Cruzeiro. Eu já não sei se você gosta, se você não gosta, eu respeito a opinião de todos, mas eu acho o Leonardo Jardim um baita treinador. Foi um bom substituto pro Felipe Luiz, que é um cara que já mora no nosso coração. Estou torcedor flamenguista. Fortalece com like, se inscreva no canal, voltaremos mais tarde com mais informações. Tchau, tchau.